noite, bem-vindos a mais uma Oficina do Corpo. Eu sou Mônica Feliciano e todas as terças-feiras estou aqui na Just TV para falar com vocês sobre assuntos relativos à prevenção de doenças, promoção de saúde e qualidade de vida. Oficina do Corpo, toda semana eu explico, é muito importante, é um programa voltado a levar a você informações e recursos que promovam o maior número de dias com saúde, para que você possa realmente aproveitar a sua vida, os seus relacionamentos, com os 5 pontos inerentes da administração da saúde, do planejamento da sua saúde, que são alimentação, cuidados com exercícios, atividade física, relacionamento saudável, relacionamento interpessoal com as pessoas, seu lado social, sua saúde social, dicas de lazer, cultura e recreação. Próximo fim de semana a gente tem a virada cultural aqui em São Paulo. E a administração do estresse, né? Hoje eu estou com uma convidada muito especial, a terapeuta holística Ana Parker. Boa noite, Ana. Boa noite. Olha, foi muito legal ter entrado em contato com o trabalho da Ana e eu trouxe para vocês uma pessoa muito especial com um trabalho totalmente singular, é algo novo para mim também. E eu agora gostaria que ela explicasse como foi que ela se interessou por isso, como foi que ela se tornou uma terapeuta holística. Ok. Bem, a minha história é longa. Desde pequena eu tinha muito problema de saúde. Então começou com um problema de tireoide, indo a médico falando que você tem esse problema e você vai ter que tomar remédio o resto da vida. E eu cresci na igreja cristã. Então fala que Deus é... Eu falava, poxa, mas passar por tanta coisa assim, né? E tinha problema de coluna, então era uma série de dificuldades, eu vivia tendo que ir em médico. Só que eu achava, a gente tem que ser o melhor possível. Então eu comecei a estudar muito e eu busquei muito terapias alternativas de cura. Então assim, você tem que aprender a ir o mais perto da natureza possível. Aí eu aprendi a onibiótica, que é um médico coreano que te ensina a morrer de velho, dormindo sem nunca ficar doente. Comecei a praticar a onibiótica. Só que é uma coisa consciente, então eu tenho que fazer aquilo. Só de você saber o que você tem que fazer, em prática, aquilo é um passo enorme, né? Quantas vezes a gente não sabe, olha, eu tenho que fazer isso, mas eu não consigo fazer isso. Por quê? Nos Estados Unidos, eu conheci a técnica chamada cinesiologia aplicada, que foi desenvolvida por um quiropata americano nos anos 70. E ele acessa o seu corpo, o seu cérebro. Como isso? 10% só do nosso corpo é o nosso consciente. Por isso que falam que Einstein usava 7% do cérebro e ele era considerado um gênio. Os outros 90% estão no nosso sub e inconscientes. O nosso consciente está sempre aprendendo e o nosso inconsciente também está sempre aprendendo. Só que o nosso subconsciente forma a chamada base concreta emocional até os nossos 7 anos de idade. O nosso cérebro só é totalmente formado em torno de 7 anos de idade. Então, aos 3 anos eu passo por algum estresse, algum susto, eu bloqueio certa parte do meu cérebro, aquilo ali não recebe mais os estímulos dos neurônios que a gente precisa. Então, bloqueio um pouquinho aqui. Se bloqueou o cérebro, também bloqueei muscularmente. E aquilo vai criando um acúmulo energético ali. Passei por um outro estresse, bloqueei um outro lado do cérebro. Então, depois de grande, você está constantemente manifestando informações que você teve até os seus 7 anos de idade. Então, por exemplo, tinha uma lá que ela tinha um problema, tem ciúme. Da onde vem aquilo? Então, eu vou perguntando para o corpo. Aos 3 anos de idade, nasceu o irmão mais novo. Ela perdeu o colo. Ali foi criado. Então, como que a gente vai fazer para descriar aquela crença? Acabou a sessão, você já sai com o seu problema resolvido. Então, isso é muito bom porque eu tenho ajudado gente que tem câncer, AIDS, síndrome do pânico. Assim, a pessoa sai numa sessão ali, ela já não tem mais, sabe? Só que eu tenho todas as informações no meu computador. O seu inconsciente sabe tudo que está escrito ali. Por isso que fala que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Na verdade, você sabe tudo o que acontece no mundo, quer queira ou quer não, você é totalmente conectada. Por exemplo, eu tive uma pessoa que me pediu para falar determinado mantra tantas vezes por dia, sem a gente saber o que queria dizer aquilo, por 2 meses,
e que aquilo foi pedido para ela estar ajudando a humanidade. Ele pensava, bom, quem sou eu para ajudar a humanidade se eu não dou conta de ajudar a mim mesmo, né? Ao ter 2 meses, caíram os aviões nas Torres Gêmeas, sabe? Ele falou, olha, realmente tem alguma coisa que a gente é totalmente conectado. Então, o nosso cérebro é o melhor computador que existe no mundo. Então, você sabe tudo que vai acontecer, que dirá o que está escrito ali. Então, eu vou perguntando para o seu corpo. Ela tem alguma prioridade para falar? Ela fala. Acabou? Acabou. Então, a gente pode começar? Podemos. Onde que a gente tem que ir? Aí, vai indo. Então, eu tenho 372 informações ali. E se eu precisar tomar 2, 3, 4 horas, do que for, para acabar com o seu problema naquela sessão, a gente já resolve ali. Então, é uma coisa assim esplendorosa, porque realmente tudo tem cura, tudo você pode dar um jeito de arrumar, né? Você só tem que saber como. Então, isso foi a melhor técnica assim, que já puderam inventar, né? Mas é diferente de eu saber, bom, eu sei o seu sim e o seu não no teu cérebro, mas eu tenho todas as técnicas ali que a gente precisa. Então, eu vou saber se você tem alergia à comida, por exemplo, porque, você vai no médico e ele fala, olha, você tem que comer isso. Mas e daí? Se você passou por algum problema com aquela comida e aquela comida você não pode, teu corpo vai me falar. Teu corpo me fala se você bebe suficiente água, se você não bebe, o que você precisa colocar em prática para conseguir alcançar aquilo que você quer e não consegue, às vezes, praticar, né? Entendi. Aqui é muito legal o que você está falando, Ana, porque eu costumo falar que a mente mente, o corpo não mente. Não mente. Né? E pelo que a gente estava conversando ali do lado de fora, a tua aplicação direta é uma conversa olho a olho, mas é com o corpo, fazendo perguntas a uma mente oculta, de uma certa forma, e o corpo, sinceramente, responde. Né? Na verdade, a pessoa não precisa falar nada, né? Ela quer... Por exemplo, eu fiz esse tratamento em mim, então eu falava, olha, tanta coisa que eu não sei, meu corpo que sabe o que eu preciso, sabe? E aí ele começava a escanear e já ia perguntando tudo. Né? Entendi. Eu li também no seu release que você, aos 28 anos, passou por um acidente automobilístico. É ruim para você explicar para a gente como foi essa experiência e o que isso afetou na sua vida? Olha, ali eu entendi que tudo tem a hora certa mesmo, né? Não era época de cinto de segurança, me deu um estalo, eu coloquei o cinto de segurança, na esquina a gente bateu de frente com o poste, eu era passageira e o poste entrou no meio das minhas pernas, sabe? Então, se eu não tivesse de cinto, eu tinha morrido, claro. Ali eu vi que todo mundo tem um anjo da guarda, alguma energia superior, alguma coisa que o que tem que ser na hora que tem que ser e se não for para ser, não é também. Até então, eu tinha muito a sensação que ia morrer cedo, sabe? Então, eu entrei em 8 faculdades diferentes, aí eu falava, não gosto muito, não vou fazer, porque eu não gostava, eu achava que tinha vida curta, falava, então não vou fazer. Quando eu sofri o acidente, eu falei, bom, eu vou ficar velha, vou ter que pensar alguma coisa, fazer alguma coisa da minha vida. E eu estudava muito para eu ter saúde. Eu falei, e eu perdi o movimento da minha perna direita totalmente. Eu tive que ensinar ela a mexer, fiquei em cadeira de roda. E nesse episódio é que esse meu conhecido de Belo Horizonte falou, olha, eu sei essa técnica, cinesiologia aplicada, você não quer experimentar? Aí eu experimentei a técnica, então eu recebi essa técnica antes de eu aprendê-la. E aí eu fui para os Estados Unidos, localizei o criador da técnica e eu aprendi. E aí você vê que o teu tempo é agora, né? Você não precisa ficar esperando ou ficar fazendo teste, olha. Então eu ia tanto em médico, falava, experimenta esse remédio, experimenta esse remédio, experimenta. Você não precisa mais experimentar, você vai saber exatamente o que você precisa fazer para aliviar aquele estresse. Porque você não tem o direito de ser feliz, né? Você tem a obrigação de ser feliz e fazer desse um mundo bem melhor, agora. Então, como que eu vou fazer isso? Aí eu aprendi, eu sou muito imediatista, né? Então, eu aprendi como atingir 100% que eu posso, né?
na medida do possível, né? Porque a gente tem sempre que lidar com o yin e yang, né? Não é, hoje eu estava vendo uma entrevista, não é no teu sucesso que você aprende, né? Quando você cai que você aprende a levantar. Então você tem que estar sempre lidando com o yin e yang, como que você vai fazer para obter o melhor das suas experiências a cada dia, né? Entendi. Olha, nós já recebemos 2 mensagens aqui. Queria agradecer ao Daniel, que gostou da pauta de hoje, achou bem interessante. E a Jaqueline, ela traz, assim, uma questão mais voltada para o social também. Embora você esteja relatando uma experiência pessoal e daqui a pouco a gente vai colocar em prática esse trabalho específico, ela se pergunta e nos traz essa dúvida também. Mas então, existindo o anjo da guarda, o que você pensa sobre as crianças que morreram no Rio de Janeiro, entende? Todos os dias acontecem mortes naturais, mortes drásticas, e na tua visão, você foi protegida de uma determinada forma, e como a gente pode dizer da experiência de cada pessoa? Aí eu posso entrar numa pauta que não posso agradar a muitos, geralmente não agrada a pouquíssimos. Eu acho que eu entendo hoje o como e o porquê de todo o universo. Então, eu acho que se nós somos eternos, eu prefiro acreditar que nós somos espíritos muito antigos, que vão e voltam, que estão... Então, aquela coisa da morte, a morte não existe, você passa para um outro plano. Aí, se você vê, o universo, ele é infinito. Então, existem milhões de dimensões. Então, eu li muitos livros. Então, por exemplo, tem um que fala que nós somos os exilados de Capela. Então, que vai... Para mim, é mais fácil entender assim. Vai que eu já estive no outro planeta, já fui muito evoluída, e começou aquela coisa de... Ai, fiz uma coisa errada, alguns são muito bons e outros são muito piores. Houve uma seleção natural... Vai começar tudo de novo e fomos enviados para a Terra, esquecemos tudo aquilo que a gente sabia, vai ter que começar tudo de novo, assim, homem da caverna, imbecil, sujo e evoluindo. E se você for lá nas eras astrológicas, a gente está aqui há 12 mil anos, né? Então, a era de Leão, quando o homem criou a roda e o fogo, 2.000 anos. 2.000 anos, a era de Câncer, começou a formar clãs. 2.000 anos, a era de Gêmeos, se tornou nômade. 2.000 anos, a era da astronomia, da maquiagem, do domínio físico, né, da era de Touro. 2.000 anos, a era de Áries, os imperadores romanos. Outros 2.000 anos, a era de Peixes, de Cristo, da humildade. Então, a gente já passou 6 eras na história. Que, na verdade, 6 eras de um lado do círculo yin yang, ela ecoa do outro lado, porque a gente nunca está só de um lado, né? Todo mal tem uma pontinha de bem, todo bem tem uma pontinha de mal. Então, um ciclo já se completou. Então, hoje, todo mundo teve a mesma oportunidade de aprender tudo que tinha para aprender. Se não aprendeu até hoje, é porque não quis, né? Então, por isso que estão falando, é o fim do mundo, apocalipse, acontece tanta tragédia. Mas se você for ler, diz que está tendo super tudo errado há muito tempo, né? Então, eu prefiro acreditar que está tendo uma seleção natural. Tudo o que acontece para a gente hoje, a gente criou ontem. Então, por exemplo, eu tive um caso de uma senhora, ela tem 50 e poucos anos, linda, maravilhosa, se cuida. Ela tomou um tiro perdido quando ela tinha 17 anos na coluna e ficou sem andar. Os médicos falaram para ela que ela não ia conseguir andar. Hoje ela caminha de muleta, com muito custo, mas ela consegue e ela queria se curar. Eu tive que perguntar para o corpo dela o que criou aquilo. Então, vai que numa outra vida, ela também foi um soldado e que fez a mesma coisa para alguém. Então, isso faz com que a gente entenda que existe uma justiça divina e tudo o que acontece, a gente criou. Se eu não morri ali, foi porque não chegou a minha hora. Se essas crianças morreram, tem infinitas dimensões no universo, para onde é que elas foram? Mas elas são eternas, elas continuam em algum lugar. Então, é mais fácil se acreditar assim do que acreditar, tem o céu e o inferno. Morreu, vai arder no fogo do inferno, mas não é assim, né? A gente está sempre em constante evolução. Então, eu prefiro acreditar que no final, nós todos vamos chegar num lugar só, né? Que é o amor. Né? Não fala que Deus é amor,
que você tem que constantemente estar prestando atenção no seu pensamento, porque o teu pensamento é energia. Então, uma vez eu li um livro que fala que o Vale do Umbral, que é um lugar enorme, horrível, medonho, e um outro lugar que é um hospital, que as pessoas que sofreram muito na Terra vão para ele, são cuidadas. E um aprendiz perguntou ali para o mentor, por que esse Vale do Umbral é tão enorme e esse hospital é tão pequeno? E ele respondeu, essas dimensões são alimentadas por cada pensamento que o homem emana. Então, eu tenho que prestar atenção nos meus pensamentos para que eles não sejam maus, porque eu não quero alimentar o Vale do Umbral. Eu quero alimentar pensamento positivo para ir para o hospital e cuidar de alguém. Então, a gente tem que tomar cuidado até com os nossos pensamentos e viver em constante gratidão, entender o quão responsável por tudo que acontece ao nosso redor a gente é, porque aquele rapaz morrendo ali do lado, a culpa é minha. O que eu posso fazer para tornar a vida dele um pouco mais fácil, se é que existe eternidade? Porque eu prefiro acreditar que existe a eternidade, eu posso fazer dela muito melhor agora. Então, cuidando dos seus pensamentos, né? É agradecer a Deus e falar, Senhor, cuida dessas crianças, porque a gente não sabe para onde é que elas estão indo, mas o Senhor sabe, né? Tem outro livro que fala que para cada vivo tem 10 mortos. Se você está fumando, você não está fumando sozinho, tem 10 fumando com você. Né? Então, quem que eu quero atrair perto de mim, né? Eu quero atrair anjos ou eu quero atrair perdidos? Então, às vezes eu falo, olha, se tem alguém comigo aqui, eu estou sozinha. Então, está uma luz branca e vai nessa luz branca aí, porque teu lugar não é aqui agora, daqui a pouco você volta. Mas toma seu caminho aí, né? Porque você não cabe aqui agora. Então, a gente tem que estar sempre buscando o positivo, né? Pode ser que eu esteja falando tudo isso e seja uma viagem, mas eu prefiro acreditar, assim, que eu sou criador de tudo que acontece ao meu redor. Qual é o meu melhor que eu posso fazer? Né? Então, nada é por acaso. Aquelas crianças sofreram, orem por eles, né? Com certeza, com certeza. E é uma coisa que você falou, que já os antigos gregos diziam, né? Se você quer um corpo sadio, tenha bons pensamentos. Né? Então, é algo que está diretamente relacionado à qualidade do seu organismo, é também o modo como você decide, pensa, sente, além do modo como você escolhe viver. Uma coisa está intimamente ligada à outra. O programa Oficina do Corpo, sabe, Ana, é muito interessante na minha vida, porque tem assim mesmo um papel como missão, sabe? Eu passei assim por situações muito chocantes, entendeu? De ter um caso próximo de dependência química e não enxergar isso, entendeu? Não enxergar mesmo, entender que existe uma codependência que facilita o dependente a viver no seu mundo particular, porque o codependente justifica a alternativa do outro em escolher pela sua fuga, e fui entender que isso é doentio. E trabalho com a área da saúde, me senti incompetente, me senti totalmente alienada. E aí foi difícil para mim dizer, sou uma codependente em tratamento e recuperação. Então, quando você fala, posso estar viajando ou prefiro acreditar, nada mais é do que a tua evolução mesmo, né? A tua maneira de compreender, de se situar em cima das tuas vivências. E as pessoas podem ou não compreender, como também podem ou não concordar, né? O fato de você estar aqui hoje me deixa muito feliz, viu? Porque além da tua matéria ser totalmente inusitada e diferente, abre um leque de possibilidade para as pessoas de entenderem mesmo como é que a gente atua no mundo, como é que a gente mascara situações da vida e como a gente se boicota sem perceber. Pode ser desde um peso corporal acima do ideal, até mesmo um estado constante de não felicidade, né? Se procura-se a felicidade, mas não se está feliz, né? Eu queria que você explicasse um pouco na prática a cinesiologia aplicada. Você chegou a mostrar ali para mim, mas então tá, vamos queria lá. Que você falasse um pouco sobre isso. Então, nós conversando, é o nosso consciente, que é só 10% do nosso corpo.
E eu peço permissão para acessar os outros 90, que são o sub e o inconsciente. Tá, você pede permissão para o meu sub. Então, eu peço permissão para você, porque a pessoa tem que querer. Tá. Então, com licença, peço permissão para o seu sub ser inconsciente, está concedida. Ok, sim. Ok. Então, como que a gente vai saber o seu sim e o seu não? Por esse músculo, tá? Então, eu vou testar aqui, então eu vou saber a sua verdade. Então, você me fala, eu sou Mônica. Eu sou Mônica. Então, tá. Eu vou perguntar para o seu corpo. Então, fiz uma força aqui, coloco o meu peso e você é Mônica. Você não se mexeu. Não. Agora você fala, eu sou Renata. Eu sou Renata. Então, tá. Você não deixa eu baixar seu braço? Eu não acredito. Ou você fala, eu sou Andréa. Eu sou Andréa. Então, tá. Não deixa eu baixar. Mas... E você vê, eu coloco assim 10% da força que eu coloco, porque se você falar eu sou Mônica... Eu sou Mônica. Então tá, eu me penduro em você. Pois é. Por quê? Porque o seu corpo sabe o seu sim e o seu não. Então aquela coisa do polígrafo, né, que dá alteração cerebral ali, a gente é mais exato até do que o polígrafo, porque o seu cérebro sabe tudo que tem no meu computador, então eu vou... perguntar, olha, você precisa me falar a sua prioridade? Tem gente que nem precisa falar, então tá, posso começar e posso. Aí eu vou perguntando. Então vai se tornando uma coisa mais sutil, porque o que você precisa? Ah, o barômetro, seu sim, seu não. Ah, e tal. Então, é 2. Ah, você não sabe o que tá ali. Nem eu sei, às vezes, que eu vou olhando ali, você precisa desse? Não. Você precisa desse? Ah, tá, esse daqui. 1. Vai de 1 a 6. 1, 2, 3. 3, fica forte. Então tá, 3. Aí eu começo a ler para a pessoa, o que é. E aí eu tenho os métodos. Então, por exemplo, geralmente você tem o estresse, você tem bloqueio muscular. Então, eu preciso ir aliviando o teu muscular para daí conseguir entrar na informação mental. Porque o nosso corpo, a gente está lidando com 4 corpos, na verdade. O físico, mental, emocional e espiritual. Só que eu começo com o físico. Agora já dá para a gente sentar aqui. Já dá? Ótimo. Então, assim... eu começo com o meu físico. Então, um exemplo, na prática, assim, a pessoa tinha um problema que ela tinha uma umidade no corpo, tinha catarro, não sabia por que era, em médico, ninguém resolvia, tinha um metabolismo lento. Aí foi ver, e ela tinha, o que era o problema dela básico? Era alergia a leite. Então tá, por que ela tem alergia a leite? O leite, na verdade, ele é digerido pela glândula do timo, que ela atrofia em torno de 6, 7 anos de idade também. Leite, na verdade, foi feito para quem tomar. A criança vai tomar da mãe. Leite de vaca para bezerro, né? É para coisa de neném. Então, o que acontece? Seu corpo físico, ele tem esse problema de umidade. Emocionalmente, a pessoa é totalmente, assim, instável emocionalmente. Você não sabe o que quer, não sabe o que vai fazer, carente. Mentalmente, ela não tem a disciplina que ela precisa ter para exercer na prática aquilo que ela precisa fazer. E espiritualmente, está uma carente, assim, que não tem fé nenhuma. Aí eu falo, olha, você precisa parar de tomar leite. Só que ela não consegue. Eu falo, ela não consegue tomar leite. Então, na semana seguinte, ela falou, ela não consigo parar de tomar leite. Então por que você tem aquilo? Então a gente tem que tirar algum barômetro, ou às vezes alguma parte elétrica. O que precisa fazer para tirar aquele desejo racional da pessoa tomar leite? Então você reflete nos 4 corpos, você tem que se livrar daquilo, entendeu? Entendi. Não colocar mais. Mas tem gente que também não tem problema, que pode tomar leite. Aí você tem que ver o tipo sanguíneo, tem gente que tem tipo sanguíneo O, que pode com tudo. Mas esse é um exemplo pequeno, entendeu? Para você ter noção da coisa, né? Entendi. Ana, o tema, assim, é vasto e é uma coisa muito inusitada, muito nova. Para as pessoas conhecerem um pouco mais e entrarem em contato com você, você pode dizer o site, o e-mail, o telefone, por favor? Eu tenho pouquíssima informação no meu site, que é serpleno, SERPLENO, serpleno.com.br. E o meu telefone em São José dos Campos, o DDD é 12. E o 3033 6778 é o fixo, ou 9724 6060. Também tem esses telefones no site. E muita gente de São Paulo me procura aqui, então eu tenho atendido aqui. Então, vocês me entrem em contato que a gente pode atender. E assim, eu sempre faço assim, na primeira vez,
olha, eu vou te atender, se não gostou não precisa pagar, entendeu? Aí você fica à vontade, precisa pagar. E todo mundo fala, que glória, né? A melhor coisa do mundo que me aconteceu. Então, eu me responsabilizo pelo trabalho, que é uma coisa muito boa. Gente, eu queria que vocês entrassem em contato, esclarecessem dúvidas, perguntassem, procurassem, entendessem um pouco mais esse trabalho, porque é uma coisa inovadora. Eu acho que é algo assim muito interessante que, acoplado com a medicina tradicional, pode trazer um autoconhecimento, pode trazer um benefício muito grande, porque é uma loucura, assim. Eu estava lendo um livro de uma doutora chamada Márcia Coelho, né? Corpo, Espelho da Alma. E aí ela dizia assim, olha, a gente se preocupa tanto em viver prevenindo doenças, buscando a saúde, sem compreender o corpo, né? E, de repente, falando consigo mesmo, olhando para si, percebendo-se o que é que você está pondo para dentro como alimentação, já é um passo especial para você se manter saudável. E o mais interessante é que eu atendo muitos médicos, né? Porque eles se tratam comigo, então eles aprendem a cuidar do corpo deles comigo e eu ensino a técnica para eles poderem perguntar para o corpo, olha, o que é que esse corpo precisa? Então, já faz um diagnóstico preciso, já dá exatamente aquilo que o corpo precisa, ao invés de ficar adivinhando, né? Não tem que falar, experimenta aquilo. Mas antes, eles pedem para passar comigo, que eles falam, não, eu tenho um estresse e é esse, então eu quero sarar isso em mim também. Muito legal, muito legal. Vocês que entraram na internet agora, caso não tenham conseguido acessar o programa desde o início, podem rever o programa em reprise. Para entrar em contato com a Ana Parker no e-mail contato@serpleno.com.br. Isso já está aqui na tela. E gostaria também, novamente, de apresentar o telefone, o 33 6778. Ok, está na tela também. 12 30 33 6778. Esse é o fixo e o celular é 9724 6060. Ótimo, ótimo. Gente, o programa de hoje está no fim, é só 30 minutos. Mas a gente pode ter aqui a Ana uma outra ocasião. Ela atende em São José dos Campos, veio de lá hoje para estar aqui com vocês, para estar aqui comigo. Mas parece que já estão chamando para vir pelo menos menina, uma vez por semana para São Paulo. Ótimo, ótimo, vai ser maravilhoso. E eu queria terminar o programa de hoje, Ana, lendo uma poesia de uma amiga querida, de uma amiga maravilhosa, uma escritora, poetisa, Elba Vieira. E a Elba é muito interessante que ela se define, além de trabalhar na área de tecnologia da saúde há 20 anos, simplesmente como baiana e escritora. Tá? Eu vou ler para vocês e, mais uma vez, quero deixar claro que você aqui hoje foi maravilhoso para mim. Muito obrigada. Obrigada, viu? muito obrigada. A poesia está no blog e vocês vão poder acessar também depois o link olhando o reprise do programa, tá? E se refere aos últimos acontecimentos no Japão. Diante da brutal realidade dos fatos, chorei. Assim como eu, tenho certeza de que milhares de pessoas no mundo inteiro tiveram a mesma reação. Não pretendo aqui descrever detalhes técnicos sobre o que aconteceu no Japão, traçar tendências ou fazer suposições. Não tenho competência para isso. E já existem inúmeros e excelentes artigos, matérias, textos, entrevistas e vídeos que descrevem e mostram com veemência a dor, a perda, a destruição, o fim e para milhares de seres humanos que estavam ali no local que sofreram os fenômenos naturais. Esse texto é uma modesta tentativa de reforçar um grito que tenho escutado por pessoas e lido em diversos lugares. É hora de acordar. Diante da dor do fim do mundo, sinto-me pequena, frustrada, amargurada e pensativa. Diante da dor do fim do mundo, resolvi abrir meu coração, abrir minha mente, abrir minha guarda, abrir minha gaveta e tentar promover um convite ao mundo. Mundo, apesar de saber que amanhã será um dia da semana que está no calendário, não sei que dia será esse. Não sei se ele será azul, se fará sol, se vai chover, se conhecerei uma pessoa nova, se encontrarei algum velho amigo. Procuro ser otimista nos meus dias, mas a verdade é que não há verdade sobre o amanhã. Não há nada sobre o amanhã. Não há cheiro, não há som, não há cor, não há movimento, tudo está no hoje. Mundo, viva o hoje.
Acorda, mundo. Estamos vivos. Hoje choramos, sorrimos, sentimos, amamos, deliramos. É hora de acordar. E acordando, que tal ser mais tolerante, mais paciente, mais compassivo? Acordando, mundo, que tal viver o dia de hoje em que amamos e com quem amamos? Olhar nos olhos, dizer palavras de gratidão, fazer gentilezas, abraçar. Mundo, acorda. Mundo, que tal desarmar? Que tal viver hoje, perdoar hoje, amar hoje? Mundo do amanhã não sabemos. E o que sabemos é o que podemos fazer pelo hoje. Então, mundo, não vamos perder tempo. É o relógio quem dita as horas. E a hora de agora é hora de acordar. Acorda, mundo. Gente, muito obrigada pelo dia de hoje. Puxa, Ana, muito obrigada mesmo por estar aqui presente. E, pessoal, vamos viver o agora a cada dia. Se você tiver vontade, vai lá e dá um beijo e abraça, desejando também uma boa noite a todos. Obrigada e até semana que vem.